passagem para voltar do centro da cidade da minha casa. Um coquinho, um chinelinho de dedo. As minhas meninas ficou com as minhas irmãs e eu na delegacia de mulher. Eu pedi carona no motorista, falei, motorista, eu fui agredida, eu apanhei, eu preciso voltar para casa. O senhor me dá uma carona até a estação? E aí assim, ele me levou até a estação. Então eu não conseguia desprender daquele relacionamento. Porque eu acreditava que ele era a figura que um dia ele ia me amar, um dia ele ia me enxergar. Sim. O meu valor. Mas isso não acontecia. E a sua mãe sabia? Sabia. Sabia. Eu acho que foi bem vergonhoso para ela. Bem triste, pelo fato dela também ter vindo de um relacionamento abusivo. Né? De um relacionamento abusivo. E parece que o ciclo se repetiu. E sozinha eu não tinha força. Sim. Sozinha eu não tinha força. A essa altura eu já não tinha, minhas amigas já não podiam mais se aproximar, porque todas as minhas amigas que se aproximavam, ele apontava um defeito, para que aquela pessoa se distanciasse de mim. Ele queria que só você dependesse dele. De todas as formas, né? E ele roubava minhas coisas. Eu trabalhava de faxina para cuidar das meninas. Ele roubou meu celular, me batia muito. E soco na cara, ele empurrou de uma escada de 32 degraus. Quando chegou lá embaixo, ele continuou batendo. Soco, chute. Era esse nível. Meu Deus. E eu chorava muito. Mas eu era aquela mãe leoa. Eu chorava, na segunda eu levantava e ia trabalhar. Vinha com a provisão. Só que aí eu comecei a conhecer Jesus. E é impossível você conhecer Jesus e algo não acontecer. Sim. A Sara, hoje ela tem 16 anos. Ela estava dormindo, ela acordou de madrugada e disse, o homem de fogo entrou aqui. Sorrindo, alegre, com o coração queimando. E a gente estava visitando a igreja. A minha irmã, ela abriu um ponto de pregação na garagem da minha casa. Ela converteu primeiro que eu, e ela abriu um ponto de pregação na garagem lá de casa, assim, na fé e na coragem. E esse ponto de pregação começou a dar muito certo. E aí eu comecei a visitar, dia de sábado, eu ia para o ponto de pregação dela, recebia profecias, meu coração era alimentado, cheio da palavra, e eu guardava aquelas palavras de fé e procurava colocar em prática. E a Sara, um dia, ela acordou e falou, mãe, o homem de fogo entrou aqui, mãe, ele é lindo. E depois disso a minha vida mudou, depois que esse homem de fogo entrou. Que a Sara viu esse homem de fogo. E aí eu entreguei a minha vida para Jesus nesse ponto de pregação, batizei. Então eu falo que a minha irmã me ganhou para Jesus. Ela me ganhou para Jesus. Alguém ganhou ela e ela me ganhou para Jesus. E aí essa mesma irmã que deu trabalho, que sofreu a perda do filho, foi viciada em crack, ela abriu esse ponto de pregação, né? Ela converteu, batizou e me ganhou para Jesus. Quando ela me ganhou para Jesus, eu me entreguei de verdade. Eu disse, eu nunca mais vou beber. Eu nunca mais vou fazer nada que não agrada ao Senhor. Sim. E aí eu comecei a me distanciar do pai delas. Eu disse, eu vou fazer algo e Deus vai responder. Aí eu fiz um jejum, sem nem saber o que era jejum. Andei uma semana de pano de saco, não sei se esses irmãos que me ouvem têm o costume, mas lá em Belo Horizonte a gente tem esse hábito de vestir de pano de saco. Eu mandei fazer um pano de saco para mim e fiquei uma semana andando descalço, irmã. Descalço de tudo. Eu ia para o trabalho descalço, voltava descalço. O asfalto, o sol de 40 graus, e eu lá descalço de pano de saco, aquela crente mesmo. Aí, quando terminou esse jejum, Deus tirou ele. Da sua vida. Tirou com tudo. Não ficou dor, não ficou saudade, não ficou nada. E Deus não permitiu nem dele vir para ameaçar, para agredir, para nada. Pensa que Deus... Bom. Porque Deus, quando ele tira com a raiz. Sim. E as pessoas sempre me perguntam, Valquíria, como que eu vou saber que é de Deus? O que vem de Deus traz paz. Não tem sombra de dúvida. Então eu consegui dormir tranquilo, não tinha medo mais, pânico dele invadir minha casa me batendo, porque diversas vezes ele já invadiu a casa me batendo. Ele invadia. Mas você não morava junto? Então, morava junto. No lote da minha mãe, tipo a Vila do Chaves lá no lote. Todo mundo, ele vinha da rua, entrava. Vinha da rua bêbado, entrava, já eu dormindo, cansada. Deus. E tomava soco, bicudo, com o menino no colo, não interessava. Do jeito que estava, batia. Só que eu já não comecei a ter medo. Eu dormia até com a janela aberta. De tão confiante que eu estava no Senhor. Sim. Tão confiante que eu estava no Senhor. Só que eu comecei a ficar apaixonada pela palavra. Os pregadores pregavam na igreja. E eu servia água no altar.
eu limpava o banheiro da igreja, eu ajudava a lavar o chão. Deus começou a me levantar ministerialmente dessa forma. Sim. E aí, nesse tempo, eu sofri um acidente. Parece que é uns ventos que eu não entendo. Eu falo, Jesus, só escolheu a minha Deus vida. Entende, né? Quando eu penso que vai ficar plano, é uma vida de alto relevo. Eu sofri um acidente que cheguei do culto. Eu lembro hoje a palavra que foi ministrada no dia do meu aniversário. Dia 14 de abril, no culto de quarta-feira. O irmão pregou sobre a Arca da Aliança. Quando eu cheguei do culto, eu caí na área de tanque da minha mãe. E eu perdi 3 dentes em cima, 1 embaixo, e eu quebrei todo o meu maxilar. Meu maxilar soltou da minha boca. Meu Deus. Foi. Na hora eu não consegui gritar, não me pergunta se eu senti dor, porque eu não senti dor. Eu não estava correndo. Eu estava andando. Quando eu bati, o maxilar veio parar aqui em cima. Não deu para fazer raio-x no hospital, não deu para fazer. Eu cheguei na porta da minha mãe, com a minha boca tendo hemorragia. Mãe, socorro, pelo amor de Deus, me leva para o hospital. Eu perdi meus dentes. Chamaram as vizinhas para me levar para o hospital. Sim. Quando eu fui para o hospital a caminho, eu fui para a UPA primeiro, depois eu fui para um hospital lá, um pronto atendimento. Dentro do carro de uma amiga minha, que chama Kênia, que me acudiu, eu comecei a cantar. Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar. E eu com a toalha, minha mãe não canta. Eu falei para ela, é impossível, eu estou sentindo a presença de Deus. A boca toda quebrada, perdi meus dentes, ensanguentada, e eu estava sentindo a presença de Deus de uma forma que eu senti antes. Mas ali eu senti forte comigo. Forte comigo. Ele estava ali com você. Estava comigo. Tá. E eu deitei na mesa da cirurgiã dentista, ela me deu 6 anestesias, que era o limite, né? Tem um limite. Sim. Se pudesse dar mais, eu acho que estava dando até hoje. De tanta anestesia que eu tomei. A dor, né? Então, você tá porque dor? ela tinha que descer os dentes, eles subiram a carga dentária. Ali. Não podia fazer raio-x para saber como é que estava, então ela ia descer com a mão, a minha carga dentária. Então ela deu 6 anestesias em cima. Nossa. E ela disse para mim assim, você está chorando muito. Por que você está chorando, Valquíria? Está doendo? Porque eu não posso mais dar anestesia. Eu disse para ela, não, eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. E é assim, os médicos, eles não têm tanto hábito, né? Ela olhou uma para a outra e eu vi que era o Senhor marcando a minha caminhada da fé. Depois deram 21 pontos em cima, 9 embaixo, colocou resina, um ferro, e eu fiquei assim um período. Aí eu emagreci 7 quilos. E não se alimenta direito, né? Não. Ninguém foi me visitar. Oh, meu Deus. Assim, alguns amigos foram. Essa amiga minha, Kênia, ela ficou comigo todo o período, ela me levava para cirurgias, mas as pessoas da igreja que eu converti não iam me visitar. E eu fiquei muito abalada com aquilo, porque foi o início da fé. Sim. Então eu esperava que eles viessem junto. Só que o Senhor já queria me levar para um outro nível de maturidade. Porque certa noite eu falei, Senhor, por que ninguém vem me visitar? Eu não sou querida. Porque eu sempre trouxe essa rejeição comigo. Ela foi uma bagagem que eu não consegui me livrar dela. Eu consegui parar de beber, eu consegui parar de sair, mas a rejeição ela andava comigo. Qualquer coisa, eu era a menina de novo, a menina do ouvido podre. Sim. E o Senhor disse para mim assim, não, Valquíria, não é por isso não. É porque somente eu e você vamos caminhar junto nesse deserto.